Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem aqui através do canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Meu nome é Irênio Silveira Chaves, sou pastor da igreja. Estou aqui para estudar a palavra de Deus com você, dando continuidade aos estudos da carta de Tiago, que estamos fazendo já há algumas semanas, ou alguns meses, né? Porque já iniciamos, já tem já uma temporada aí. Você que perdeu as aulas anteriores, você pode acessar através da nossa playlist as nossas aulas anteriores. E pode também acessar o nosso material de estudo, que é a apostila que disponibilizamos gratuitamente para todos os nossos alunos. Você consegue essa apostila através do link que nós disponibilizamos aqui no chat, aqui bem do lado. Você acessa ali a informação, clica em cima do link e você já abre a página do nosso blog, onde está a apostila que nós disponibilizamos para todos e todas. Se você não achar lá, pode acessar aqui embaixo, bem aqui nas descrições deste vídeo, o endereço do nosso blog. Você acessa e ali já procura a página de estudos e você terá acesso não só à apostila desse curso, mas de todos os outros cursos que nós já aplicamos no nosso programa de estudo bíblico à distância. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós já estamos na aula de número 15. Vamos começar a nossa aula de número 15 hoje. Tudo pronto aí para vocês acompanharem a gente? Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que nós já temos sempre o costume de termos aqui em mãos esse material, e já convido você a seguir aí a gente nesta abordagem. Você pode acessar através da nossa apostila, deixar aberta aí numa janelinha no seu computador. Se você não tem condições de acessar o computador, pode ler por aqui mesmo, que nós vamos colocar aqui. Essa apresentação que está aqui vai ter todas as informações que nós precisamos para desenvolver o nosso raciocínio, trocarmos nossas ideias, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula propriamente dita. A aula de número 15 trata sobre os exercícios de espiritualidade. Você lembra bem da aula passada? Nós começamos a desenvolver o estudo do capítulo 5 de Tiago. E a nossa compreensão é que no último capítulo de sua carta, Tiago apresenta um programa de espiritualidade. São práticas, exercícios espirituais úteis, necessários para uma espiritualidade saudável no mundo. E nós aprendemos na semana passada que essa espiritualidade, ela não é uma espiritualidade religiosa. Ela tem a ver com a nossa conduta no mundo, tem a ver com uma experiência pública de nossa fé. E a primeira marca dessa espiritualidade é a generosidade. Vimos na aula passada, você pode assistir a aula de número 14 e vai estar lá essa reflexão sobre a maneira como lidamos com a riqueza, a maneira como lidamos com aqueles que nos servem, a maneira como lidamos com as nossas relações sociais e humanas. Tá lá, dá uma olhadinha lá que você vai gostar daquela aula. E hoje nós vamos falar do segundo aspecto prático dessa espiritualidade, que é a questão da perseverança. A perseverança, gente, a paciência em você dar um passo a mais, aguardar um pouco para tomar uma decisão, ela é um exercício também de espiritualidade, segundo o que nos diz Tiago. Veja lá o nosso versículo para nos motivar a nossa aula de hoje. Encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículo de número 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração,
pois a vinda do Senhor está próxima. Olha, são dois temas muito importantes aí, não é? A questão de como você trabalha as suas emoções, como você trabalha o exercício da paciência na sua vida, para você se manter firme para o tempo da volta de Jesus. E acontece que essa volta está mais próxima do que a gente imagina. Veja que informação curiosa, né? O nosso texto de hoje, para nosso estudo, encontra-se em Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 12. Tiago 5, de 7 a 12. Você pode abrir sua Bíblia e fazer a leitura da palavra de Deus e acompanhar o estudo bíblico através da sua própria Bíblia. Eu anotei aqui o texto que vamos ler de acordo com a NVI. Nós usamos na nossa igreja a versão da NVI. E eu coloquei aqui para que todos tenham acesso à mesma versão, pelo menos. Mas você pode ler aí na sua Bíblia, em qualquer versão. Olha, meus queridos, minhas queridas, a versão da Bíblia não muda o sentido da mensagem. A mensagem da palavra de Deus é uma só. É porque a Bíblia foi escrita numa língua em que ninguém fala mais. Nós chamamos de língua morta. Então, para que a gente possa entender hoje, nós que estamos vivos, para entender hoje o que a Bíblia diz, nós precisamos de toda forma de tradução daquela linguagem antiga para a linguagem de hoje. Na nossa igreja, nós usamos a NVI, é uma das versões. Mas você pode usar qualquer uma, temos aí uma variedade de versões disponíveis para que nós possamos entender a palavra de Deus. Na Bíblia, então, diz assim, Tiago 5, de 7 a 12. Está lembrado aí? Tiago 5, de 7 a 12. Muito bem, vamos fazer a leitura? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos agora começar as nossas observações sobre esse texto que acabamos de ler. Para mim, no meu modo de entender, Tiago está falando aqui da prática da perseverança. Ele já não quer mais saber o que é a perseverança, nem para que serve a perseverança. Não quer saber como funciona a perseverança na nossa fé, na nossa relação comunitária. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber exatamente como é que eu coloco em prática a perseverança. Como que eu pratico a perseverança no meu dia a dia. Você sabe como fazer isso? Você sabe como ser perseverante quando as dificuldades vêm, apesar das dificuldades, ainda assim dar um passo a mais? Você sabe como fazer isso? Pois é isso que Tiago está interessado
em compartilhar com os seus leitores. Essa, na verdade, é a segunda vez que Tiago vai falar sobre o tema da perseverança. E isso me parece que é uma coisa que faz muito sentido no que diz respeito à vivência da nossa fé na esfera pública. Aquilo que vai marcar a nossa vida como cristãos e cristãs no mundo é a maneira como conservamos o nosso testemunho, a maneira como nós praticamos aquilo que nós acreditamos dentro das nossas relações. Não somos daqueles que caminham como caminham em direção ao vento, ou como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, como meninos inconstantes, levados pelo vento a qualquer som ou a qualquer vento de doutrina. Não, o Tiago está falando de pessoas que mudam o tempo, mudam as circunstâncias, mas a nossa fé continua a mesma. Então, Tiago já tinha falado nisso, lembram? Numa das lições iniciais, ele diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa perseverança de que ele fala tem algo a ver com o nosso crescimento pessoal. Tem a ver com a maneira como desenvolvemos a nossa vida de fé. E é a perseverança que nos ajuda a desenvolver dois fatores tão importantes para a nossa relação. O primeiro fator é a maturidade e o segundo é a integridade. Para que eu preciso ser perseverante? Para a gente poder aprender a ser pessoas melhores. Grosso modo é isso. Mas como é que você vai ser uma pessoa melhor? É igual uma fruta que vai amadurecendo. Já provou uma fruta bem madurinha? Aquela que está no ponto, que é saborosa, que tem sabor, que tem aquela doçura própria daquela fruta que no seu estágio? Então, é assim que é a vida do crente maduro. É o crente que agrada, é o crente que tem doçura. E como é que ele faz isso? Faz isso através da sua autenticidade, sendo inteiro naquilo que crê. É a prova da integridade. Não é apenas para você aparentar uma falsa maturidade, uma falsa sabedoria, mas para você ser inteiro em todas as relações que você desenvolve. E aí Tiago vai apresentar as orientações para que a gente possa ser perseverante. Para ser perseverante, você precisa de duas coisas. Vamos ver quais são? Primeira, a perseverança exige paciência. Viu, meu irmão? Minha irmã, para você ser perseverante diante das provas, tem que ter muita paciência. Fala a verdade, não é assim mesmo? A gente, quando vê o perigo, a vontade é de sair correndo, né? Mas Tiago vai dizer para a gente, olha, o perigo da nossa espiritualidade é a gente tentar escapar, tentar fugir na hora que não deve. Então, meu querido, para saber a hora que deve, tenha paciência. Isso requer muito esforço. E a segunda coisa que é preciso para que a gente possa ser perseverança é a gente ter em mente que Jesus vai voltar. O tempo do sofrimento vai acabar. A vinda do Senhor está próxima. E isso, meu querido, minha querida, requer tempo. Tem a questão de ver com esforço, então, e tempo. Porque você precisa fazer isso na sua vida. A vinda do Senhor está próxima? Sim, é de fato. Cada vez que o tempo passa, mais perto da volta de Jesus a gente está. Aliás, sobre essa questão da volta do Senhor, deixa eu
compartilhar com vocês uma particularidade no meu aprendizado. Eu, quando me converti, eu fiquei muito impressionado com as mensagens sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E aquilo eu ficava naquela expectativa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E como será isso? Quando será? Eram perguntas que eu fazia para mim mesmo. Até que eu vi um pregador que me pareceu muito sensato ao explicar o que era a volta do Senhor para mim. Então ele disse assim: olha, gente, a vinda do Senhor está próxima. E ele poderá vir para nós de dois modos. Dois modos. Ou Jesus voltará para nós, quando a gente vê-lo nas nuvens, chegando no seu esplendor, para buscar o seu povo. Essa vinda, ela é um privilégio. É um privilégio. Como eu gostaria de ter esse privilégio, disse o pregador naquela época. Mas existe o segundo modo, como eu posso ver a volta, a segunda vinda de Jesus. É quando eu baixar a sepultura. Quando eu morrer, eu irei ver o Senhor na sua majestade, na sua glória, na sua beleza. Veja bem, meu querido, minha querida, que explicação mais bonita, não é? Eu posso assistir à segunda vinda de Jesus de dois modos: ou vendo com os meus próprios olhos aquilo que o Senhor prometeu que faria, vindo nas nuvens com poder e glória, ou eu posso vê-lo face a face, tal como ele é, quando eu deixar esta vida aqui. Qual é a maneira que você escolheria para estar assistindo essa volta de Jesus, esse esplendor da presença integral de Jesus na nossa vida? Qual é a forma? Olha, eu fiquei numa dificuldade naquele dia e eu acho que você também deve ficar um pouquinho, não é verdade? A gente sabe que, de uma forma ou de outra, a gente vai se encontrar com Jesus. E isso requer de nós um certo exercício, que é o exercício de espiritualidade que Tiago fala. Olha como é que Tiago diz no versículo 8, que lemos na introdução desta aula. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então você precisa ter paciência para fortalecer o seu coração e aguardar essa vinda do Senhor, esse encontro com Jesus, que é a nossa realização final, é a realização do crente, é quando a gente vai sentir que tudo aquilo que a gente passou de bom e de ruim valeu a pena. Então, a palavra que Tiago usa para descrever perseverança aqui diz respeito a uma atitude baseada naquele amor, naquela disposição de ânimo que a gente conhece como longanimidade para com o outro, uma disposição para não desistir diante de pressões. Perseverança é isso. Longanimidade. Uma vez alguém estava tentando explicar para uma pessoa de pouco estudo o que é longanimidade. Aí eles, longanimidade, meu querido, minha querida, nada mais é do que a arte de deglutir batráquios. Aí a turma fica assim, mas o que é isso? Gente, nada mais, nada menos do que a arte de engolir sapo. É a longanimidade. É você aprender a engolir os sapos da vida que vão atrapalhar o seu caminho. A ideia de paciência está ligada a uma intenção deliberada de enfrentar circunstâncias difíceis. Por isso que paciência e perseverança estão aqui interligados. Então, tanto a perseverança quanto a paciência são atitudes que nós podemos ter e que para as quais Deus provê capacitação para que possamos colocá-las em prática.
No que diz respeito à paciência diante das provas e pressões e à perseverança até a vinda do Senhor, olha, meu querido, minha querida, pode contar com Deus. Você não está sozinho. Deus vai te dar força e coragem para seguir em frente. Colossenses capítulo 1, versos 10 a 11. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, perseverança e paciência são temas que, no discurso bíblico do Novo Testamento, estão muito próximas. Ok? O conselho bíblico para que fortaleçamos o nosso coração com graça para saber suportar o dia mau. Porque o dia mau vem, viu, gente? Pode ser que esteja tudo bom em tua vida, pode ser que você esteja vivendo um momento tranquilo, mas é bom a gente sempre lembrar, o dia mau sempre vem. O dia mau sempre vem. Então a gente precisa encher o nosso coração de graça, de sabedoria, para saber suportar esse dia mau quando vier. O que é ter o coração cheio de graça? É ter uma confiança inabalável em Deus, de que aquele que prometeu não irá falhar em suas promessas, mesmo que venham as maiores provas e tentações. Ok? Isso é encher o coração de graça. Então, como ser perseverante assim? O que a gente precisa fazer para nos tornarmos perseverantes dessa maneira? Primeiro, suportar as aflições. Precisamos aprender a suportar as dores, as lutas, saber resistir, um pouco de resistência. A primeira atitude diante de circunstâncias difíceis é nos queixarmos, principalmente daqueles que a gente acha que são culpados por aquilo que a gente está passando. Somos tentados a culpar alguém por um dia mau, ou descontar nossas frustrações em quem está mais próximo. A gente precisa assumir que aquela prova é nossa. Sou eu que tenho que passar por ela. Ninguém tem que passar por mim. E eu estou ali, mesmo que tenha um culpado, ele não é o principal responsável. Não é com ele que eu tenho que lidar. Eu tenho que lidar comigo. Já que está dado, eu tenho que sair dela da melhor maneira possível. E Deus está conosco para nos fortalecer. Tiago 4,9 diz assim: Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O segundo é seguirmos os bons exemplos. Existem bons exemplos de pessoas que passaram por provas e tentações? Sim, os profetas, os heróis da Bíblia. Todos eles passaram por provas, por tentações, por lutas. Não há nenhum cristão, nenhum personagem bíblico que não tenha enfrentado grandes provas nas suas vidas. Então, eles são os melhores exemplos que nós temos de como podemos enfrentar as provas e tentações confiando nas promessas divinas. Eles passaram por esses momentos. E Jesus estimulou, inclusive, nos seus ensinos para que seguissem esses mesmos exemplos. Tiago 5,10 diz assim: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Precisamos aprender a fazer isso. Aprendemos a lidar melhor com nossas dores e sofrimentos quando conhecemos os exemplos
deixados por aqueles que foram fiéis. E você vai olhar a vida de cada personagem bíblico. Tem altos e baixos. Tem coisas que eles acertam e tem coisas que eles erram. Eles tinham momentos que pecavam, tinham momentos que se arrependiam. Era assim a vida de todo personagem bíblico. Não era uma vida perfeita, mas era uma vida focada nos propósitos divinos. E isso a gente precisa aprender a cada dia. Mateus 5,12, Jesus disse assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A terceira coisa que podemos desenvolver para aprendermos a viver de forma perseverante é compreender os propósitos divinos. Por trás dos sofrimentos, há um Deus no controle de nossa história. As circunstâncias são dadas, mas nós nunca podemos esquecer que Deus está conosco. Há um Deus no controle de nossa história que pode dar um desfecho que faça sentido para aquele momento que nós vivemos. É o exemplo de Jó, por exemplo. Tiago cita isso, né? O exemplo de Jó é significativo porque ele reclamou de maneira enfática do modo como Deus o tratara diante do sofrimento. Se dá uma olhadinha lá sobre a paciência de Jó, Jó não foi tão paciente assim como a gente imagina, como se ele fosse um monge tibetano. Ai, está doendo, mas eu estou feliz, eu sinto a minha alma chegando ao pleroma e eu estou feliz da minha vida. Não, Jó, ele dizia, está doendo, Senhor, estou sofrendo, eu fui abandonado por todos, a perda dói muito. E ele dizia isso, por que o Senhor fez isso comigo, Senhor? Jó insistia nesse diálogo com Deus, tanto que os seus amigos o repreendiam por falar desse modo. Jó não suportou aquelas circunstâncias de forma passiva. Não, ele não era um monge que assim, né? Ele relutou muito. Ele questionou sobre sua condição. Mas uma coisa interessante, na maneira como Jó se dirigia para Deus, ele tratava das suas circunstâncias, nas suas orações diante de Deus, é que ele nunca deixou de confiar em Deus. Quando ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. A prova dessa confiança em Deus é o fim que a história de Jó recebe, que é marcado pela ação misericordiosa de Deus na vida de Jó. Tiago 5,11 lembra esse desfecho da história de Jó, que sempre, após a tormenta, o que prevalece é a misericórdia divina sobre a nossa vida. É a compaixão de Deus. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Talvez Tiago falasse muito isso no púlpito da sua igreja, nos ensinos bíblicos na sua igreja. Olha, eu acredito nisso. Eu acredito que aquele que é perseverante, ele tem garantia de felicidade. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nunca esqueça disso. Mesmo diante das maiores lutas, das maiores perdas, das maiores provas, das maiores tentações que você venha a passar, nunca se esqueça que o nosso Deus está ao seu lado e Ele é compassivo e misericordioso. Amém? Dá um glória a Deus aí na sua sala, meu irmão, minha irmã. Diga para Deus que você concorda com essa promessa divina,
de que Ele nunca nos abandona. Nossas lutas e provas, meus irmãos e minhas irmãs, são oportunidades de crescermos, de aperfeiçoarmos a nossa relação com Deus. Creia nisso. Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, meu querido, minha querida, não é uma palavra do pastor Irênio. Não é o pastor Irênio que está dizendo isso. É a Escritura. É a palavra da profecia bíblica. É o ensino da palavra de Deus que diz que Deus nunca nos decepciona. Deus nunca nos desampara. E as provas que nós passamos, as tribulações, devem ser encaradas com perseverança, porque é isso que vai, no final da nossa experiência, gerar esperança. Amém? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que isso é muito importante para a nossa experiência espiritual. E nós queremos falar ainda de uma quarta atitude, que nós temos que agir de forma coerente. O Senhor nos chamou para sermos diferentes, mas não esquisitos. Tem muito crente esquisito aí, tendo uma fé ilusória. Nós precisamos ser coerentes. Nossa palavra deve ser sempre digna de confiança, de tal modo que não seja necessário um juramento para poder justificá-la. Você não precisa dizer, eu estou falando isso porque o Senhor me revelou. Você não precisa disso, meu irmão. Eu desconfio, viu, meu irmão? Eu desconfio. Deus falou comigo. Você não precisa, não precisa. Deus está aqui falando para você através das Escrituras. É o discernimento que vai colocar isso em prática. O que você precisa é ter discernimento para ser coerente diante daquilo que você crê e aquilo que você faz. Coerência é a relação entre a fala e o contexto. Isso é coerência. Tem que escrever com coerência. Eu ensinava a língua portuguesa para os meus alunos e quando chegava na hora da redação, eu dizia, tem que escrever com coerência. Ou seja, aquilo que você escreve tem que ter relação com o contexto. Você não pode usar uma palavra que está relacionada a uma outra ideia. E aqui a gente precisa aprender um pouco a ser coerente, associando aquilo que a gente fala àquilo que a gente vivencia. Entendeu, meu irmão? Não é fazer uma coisa fora da realidade, como se fosse uma coisa do outro mundo, como se você fosse um ET vivendo aqui na Terra, ou um anjo redentor vivendo no mundo. Você não é isso. Você é um ser humano. Onde dói, dói mesmo. Onde entristece, é tristeza mesmo. Onde adoece, é doença mesmo. Onde tem depressão, é depressão mesmo. E você precisa de ajuda. Se você passa por qualquer aflição, você não vai conseguir sair dessa sozinho. Mas saiba que em tudo que acontece na sua vida, Deus estará sempre ao seu lado, mostrando compaixão e misericórdia, dando força, dando coragem para seguir adiante, tomar as decisões acertadas. Amém? Tiago 5,12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Você lembrou de alguém que falou isso? Foi Jesus que falou isso. Jesus falou
para que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Ou seja, temos que ser afirmativos naquilo que dizemos, falarmos aquilo que temos convicção, de acordo com a nossa fé, com a nossa vida, e se aquilo tem relação com uma realidade prática. Tá bom, gente? Bom, a afirmação de Tiago, então, está diretamente relacionada com o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 34 e 37. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, ou seja, não diga qualquer coisa. Eu creio na promessa, eu afirmo, eu decreto, eu proclamo, eu determino. Tudo isso, gente, é o tipo de juramento que não faz sentido algum. Você precisa ser honesto com você mesmo para poder assumir na sua vida a confiança no poder de Deus. Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vem do diabo, viu, gente? Para ser bem claro, vamos a termos claros aqui. Se você anda falando de dessas coisas fantasiosas, dessas afirmações ingênuas, isso é do diabo. É a Bíblia que está dizendo, viu, gente? Muito bem. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Uma aula muito importante para nós aprendermos a ser perseverantes. Aprender a ser perseverantes. Vamos colocar agora uma aplicação prática daquilo que ouvimos até aqui. Eu anotei aqui um parágrafo que eu quero ler para você. A perseverança não é um exercício de certeza, mas envolve toda a ambiguidade humana. A vida é cheia de altos e baixos. Desse modo, ser perseverante implica saber a hora de agir, de dar um novo passo, de fazer a melhor escolha. Cada momento da vida exige de nós prudência e sabedoria para que possamos seguir em frente. Amém? É assim que eu penso, é assim que eu coloco em prática na minha vida. Eu sei que a nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, ela tem uma característica comum a todos os seres humanos. Nossa vida é ambígua, é marcada pela ambiguidade. Ao mesmo tempo em que eu aspiro à eternidade, eu lembro da minha finitude. Ao mesmo tempo que eu quero afirmar todo o meu poder, toda a minha força de convicção, eu lembro que eu sou falho, que eu sou humano. Ao mesmo tempo que eu aspiro uma vida de santidade, uma vida de pureza, eu lembro que eu tropeço a todo instante. Mas, em meio a essas ambiguidades humanas, que é nosso, viu, gente? Isso não dá em poste. Isso não é coisa para a gente imaginar que é só o outro que tem. A gente também tem. Agora, quando eu percebo isso, há uma coisinha que precisa ser sempre lembrada. A minha confiança no Deus que tudo pode, que nunca falha, que nunca nos desampara, que está sempre conosco até o fim. Amém? Deus nos abençoe. Eu queria deixar um versículo para a gente guardar para nós durante a semana. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Olha, é o apóstolo Paulo dizendo: se ele fala isso, meu irmão, minha irmã, quem somos nós para acharmos que somos super-homens, super-mulheres, super cristãos, super crentes? Nós não somos. Somos humanos
demasiadamente humanos. Diz o apóstolo Paulo assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu quero convidar você a orar comigo, a buscar diante de Deus a aplicação desta bela lição para o nosso dia a dia. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã na tua presença. Muito obrigado pela tua palavra, pela maneira como o Senhor fala ao nosso coração a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a termos paciência, a sermos perseverantes até o dia da vinda do teu Filho Jesus, até o dia do nosso encontro contigo, seja nas nuvens, para podermos encontrar e sermos abraçados pelo Senhor, seja na eternidade, quando deixarmos esta vida aqui. O que queremos, Senhor, é termos uma experiência de vida que possa fazer sentido para nós, mesmo diante das maiores provas que possam vir. Nos dá força, ó Deus, nos dá coragem, nos dá livramento, Senhor, porque é disso que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe o seu domingo, o seu dia de hoje. Quero dizer para os nossos irmãos e irmãs de nossa igreja que nós estamos preparando um encontro de comunhão para o começo do mês de dezembro. Nós vamos nos confraternizar, vamos almoçar juntos, vamos passar um dia agradável uns com os outros. As informações serão dadas através do nosso grupo no WhatsApp. E aí nós vamos nos organizando, vamos trocando ideias, vamos falando do que vamos fazer. Uma outra palavra para os irmãos da nossa igreja é que eu quero agradecer muito, muito mesmo, a todos e todas que têm contribuído fielmente para que a nossa igreja continue. O que vai acontecer daqui por diante? Nós ainda continuamos com nossas atividades híbridas e vamos fechar o ano dessa maneira. Vamos até dezembro assim. No mês de janeiro, nós vamos nos reunir para tomarmos as decisões. Então, eu espero até lá termos um recurso financeiro para que a gente possa aplicar para darmos o passo que nós precisamos dar. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Agradeço desde já a fidelidade, a generosidade dos irmãos e irmãs que têm contribuído. E no mês de janeiro, vamos orar juntos, vamos sentar para tomar decisões, traçarmos planos, e esses recursos, eles servirão para que a gente possa dar um grande passo para a glória de Deus na nossa região, na nossa igreja, no ministério que Deus colocou em nossas mãos. Por enquanto, seguimos com as nossas atividades virtuais. Pela manhã, todos os domingos, o estudo bíblico da Palavra de Deus. Estamos estudando a Carta de Tiago. Faltam apenas 2 lições para nós terminarmos esse maravilhoso livro da Bíblia que estamos conhecendo. E à noite, às 18 horas, nós continuaremos na nossa série de mensagens sobre a questão do sucesso. O que é ter uma vida bem-sucedida? Como que a gente pode se sentir realizado, feliz em tempos como os de hoje? Então, nós estamos fazendo uma jornada de 40 dias de sucesso em busca da vida bem-sucedida. E você pode acompanhar essa jornada ouvindo as mensagens. Já temos uma que está aí na playlist Sucesso, você pode encontrar na nossa página do YouTube.
E ali você assiste. Hoje à noite teremos a segunda mensagem e nós vamos seguir adiante. Aliás, nós já temos 3 mensagens, né? 2 mensagens. Você vai ouvir as 2 mensagens anteriores e vai ouvir a terceira mensagem. E temos uma sequência de leitura bíblica. Nós estamos lendo a palavra de Deus dia a dia. Durante 40 dias, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor para o nosso crescimento pessoal. São versículos que ajudam você a refletir, a pensar sobre o que é ter uma vida feliz, sobre o que é ter sucesso, sobre o que é ser bem-sucedido nas suas realizações pessoais. Convido você a seguir com a gente. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, desejo mais uma vez um domingo abençoado. Eu e Solange estamos viajando. Estamos junto com a família ainda neste domingo. Vamos retornar hoje à noite para a nossa casa, mas será bem tarde. E aí, nossas mensagens estão gravadas, já colocadas em condições para que a gente possa fazer o nosso acompanhamento. E eu estarei com vocês, ouvindo a mensagem que eu preguei já, deixei gravada, e orando no nosso momento de intercessão. Amém? Deus abençoe a todos e todas.